a área de onde vem, se vem da área empresarial e de que tipo de função, da área do desporto, se é treinador ou atleta e de que modalidade, ou de ambas. Estamos só aqui a ter o perfil de quem está desse lado enquanto estabilizamos aqui. Ok, boa. Desporto, psicóloga também, muito bem. Mais treino mental, assistente administrativo, ok. Muito bem, tem aqui também algumas áreas de treino mental, coaching, psicologia, muito bem. Gestores também, ok. Vamos ver se estabilizamos, estamos nos 33. Estamos prontos para começar? Sim ou não? Ok, boa. Então, eu vou fazer aqui uma pequena introdução primeiro. Bem-vindos ao nono ainda não aqueci bem aqui a minha voz. Online Motivational Meeting. O meu nome é Maria Manuel Mendes, eu sou fundadora da On Rising Coaching and Training. Tem precisamente como missão o contribuir para o desenvolvimento do potencial humano, para a descoberta ou redescoberta da essência de cada um. Cada um é diferente e podemos sempre ir mais longe ao nosso potencial e ao mesmo tempo também promover esse bem-estar. E esta dinâmica, estas meetings surgiram precisamente quando foi o primeiro confinamento, naquele momento em que todos fomos apanhados de surpresa, naquele enquadramento que de repente ficámos em casa e havia uma série de estados emocionais potencialmente menos positivos, e então acho que todos nós nos procurámos reinventar nessa altura e pensar o que é que podíamos fazer diferente e também em linha com a nossa missão, e foi daí que surgiu esta ideia de contribuir com uma mesa redonda através de convidados de referência que certamente têm imensas experiências, que nos podem inspirar com as suas histórias, com as suas partilhas, com as suas vivências. E então, desde então, temos feito alguns meetings cobrindo de variados contextos, desde o desporto às empresas ou a nível mais pessoal, e tendo em conta que eu tenho uma ligação também muito forte ao desporto, eu fui ginasta durante mais de 20 anos e sempre procurei aplicar muitas dessas aprendizagens a nível desportivo, quer na minha vida pessoal, quer profissional. E por outro lado também tenho obviamente um laço muito forte às organizações, que comecei a trabalhar precisamente numa das grandes consultoras. E então surgiu a ideia, e desde já quero agradecer aos nossos convidados de hoje, de juntar, porque não, estas duas realidades e de um tema tão importante e que faz tanta diferença no nosso dia-a-dia, que é a liderança. E aqui eu até falo em liderança, não só liderança de pessoas, mas eu considero sempre a liderança também de nós próprios. Eu digo muitas vezes, first connect yourself and then lead. Mas mais do que isso, o importante será hoje agradecer ao José Moraes e ao Miguel Capelão, que estão aqui connosco, e da sua disponibilidade em trazer as suas experiências e as suas histórias de acordo com aquilo que vamos já ver a seguir. Em primeiro lugar, eu quero agradecer estarem aqui connosco e um pouquinho de cada um, para quem não conhece. O José Moraes é um treinador internacional de futebol profissional que conquistou recentemente uma inédita dobradinha ao serviço do, vamos lá ver se eu digo isto bem, José Jeuneboek, depois tu dizes melhor como se pronuncia, bem como o bicampeonato, que foi também um feito histórico na Coreia do Sul. O José foi também jogador de futebol, tendo posteriormente seguido o percurso de treinador, sendo passado por diferentes clubes a nível nacional, internacional, como por exemplo o Benfica B, o Estoril, o Dreschner, vamos lá ver se eu digo aqui estes nomes direitos, Santa Clara, Yemen, entre outros. E, adicionalmente, ele trabalhou também com Mourinho, no Inter, no Real de Madrid e também no Chelsea. Eu vou só fazer aqui uma pausa para admitir mais alguém. Avançando então de seguida para o seu percurso individual como treinador principal, tendo já conquistado diferentes títulos, nomeadamente a Supertaça da Arábia Saudita, a Taça da União das Associações de Futebol Árabe e a Liga Tunísia. Eu diria que o José já andou aqui a espalhar também o nome de Portugal por vários países, em vários continentes. E também, por outro lado, temos então aqui, eu faço sempre isto ao contrário, porque as imagens estão diferentes, o Miguel Capelão, que é fundador e diretor de Estratégia, Risco e Controle na empresa líder de software de negócios, o PHC Software. A empresa já apareceu em várias vezes nos prémios das melhores empresas para trabalhar em Portugal, tanto pela Exame como pela Accenture. É uma referência em Portugal há mais de 30 anos.
com atividades também no Peru, Espanha, Angola e Moçambique. Temos também aqui, mais uma vez, Portugal representado além fronteiras. O Miguel possui uma vasta experiência em tecnologias de informação e acredita que a transformação digital das empresas exige uma mentalidade diferente dos gestores de negócios. O Miguel tem desenvolvido bastante também e apoia o autoaperfeiçoamento através de mindfulness e da autoconsciência, ok? E agora, eu acho que estamos aqui já todos ansiosos por começar a ouvir quem está aqui, os nossos convidados, e eu vou lançar o primeiro tema de mote. Nós vamos lançar pelo menos 3 temas principais. Se surgir alguma questão, poderão ir deixando no chat também, ali no bate-papo, sendo que no final contamos reservar um tempo para que possam colocar as vossas questões e aproveitar aqui a presença destes ilustres convidados. Então o primeiro mote aqui tem mesmo a ver com o nosso título, que é liderança autêntica. E o que é que será desta liderança autêntica? O que é que será? Terá a ver com autenticidade, vulnerabilidade? Quais é que são, na verdade, os ingredientes-chave para isso? E sem mais delongas, porque aqui a palavra é dos nossos convidados, eu vou passar aqui ao Miguel para começar aqui a falar-nos então sobre o que é isto desta liderança autêntica. Será que tem a ver com vulnerabilidade? Quais é que são estes ingredientes? Se só cá ativar o... ok, estava desativado o micro. Estava desativado. Certo. Sim, tem também a ver com vulnerabilidade, tem a ver com mais coisas para além da vulnerabilidade. É um tema que tem vindo a ganhar muito terreno, só para contextualizar. Ele tornou-se um pouco um tema da moda depois daqueles escândalos financeiros todos que houve com a Enron e nos Estados Unidos, todas aquelas coisas em que se punha a questão de parecia que não havia autenticidade, ou seja, parecia que valia tudo, não é? Bem, os escândalos eles continuam a acontecer, mas a escola da autenticidade ganhou muito terreno e está a ganhar cada vez mais. E eu particularmente defendo muito isso e estudo muito esse tema. E indo direto à pergunta, eu a maior, talvez a principal característica que eu devo dizer, e conhecendo alguns líderes autênticos, a principal característica é a extraordinária capacidade que nós temos que ter de aprender connosco próprios, que é uma coisa muito difícil, ou seja, a característica número 1 é ter um autoconhecimento brutal de nós próprios. Nós achamos sempre que temos, mas não é verdade, e eu costumo dizer isto aos meus colaboradores, vocês pensem, e digo agora à audiência, vocês pensem só isto, 5 minutos depois de vocês terem nascido, vocês provavelmente já têm um clube, já têm uma religião, já têm um nome, já têm, obviamente, um sexo, já têm uma série de coisas que não escolheram. E vamos passar a vida inteira a defender coisas que frequentemente nem sabemos bem porquê. E depois, ao longo da vida, então vamos descobrindo a nossa autenticidade. E um líder autêntico é aquele que faz um enorme trabalho de autoconhecimento e torna-se uma pessoa mais genuína. Okay? Aceita-se como é e como sabe aquilo que é, consegue, obviamente, depois relacionar-se com os outros de outra forma, torna-se um líder mais empático e, sobretudo, o que é que gera? Gera uma confiança muito maior nos seus colaboradores e nas equipas. Porque essa autenticidade, sendo genuína, como é óbvio, torna toda a comunicação mais assertiva, tudo mais fácil. Agora, eu costumo deixar isto muito claro, que às vezes já há muita confusão e pensa-se que um líder autêntico é nós dizermos tudo o que nos vem à cabeça, sempre 100% transparente. E não é. Ou seja, um líder autêntico é talvez uma pessoa que exibe aquilo que eu chamo flexibilidade comportamental. Ou seja, é uma pessoa que perante as situações ele tem essa flexibilidade comportamental para quê? Para cumprir com as circunstâncias da situação que está a viver a cada momento, sem comprometer as suas próprias crenças e os seus valores. E esta é que é a questão. E por isso é que não é fácil ser autêntico, é preciso conhecermos a nós próprios, conhecermos bem os valores que defendemos e viver segundo esses valores. Frequentemente nós apregoamos uma coisa e fazemos outra, não é?
Aliás, eu costumo dizer que nós somos os maiores aldrabões de nós próprios. Nós contamos histórias incríveis a nós próprios para justificar, às vezes, ações que não estão assim muito, muito claras. Portanto, esta viagem de autoconhecimento é longa e é o que eu normalmente desafio os meus colaboradores, as pessoas com quem trabalho, a fazerem. Não é um processo fácil. Porquê? Porque toca efetivamente na vulnerabilidade. Nós temos que reconhecer as nossas falhas. E isso é uma dor, não é? É uma dor que não é nada fácil expormos as nossas falhas perante outros, porque nós crescemos numa sociedade em que nós crescemos para agradar os outros. E então, esta situação de nós termos receio de decepcionar os outros, frequentemente é a maior armadilha para a autenticidade. Porque nós, e eu termino já só dizendo isto, há uma frase que me ficou e que eu digo muitas vezes nesta questão da autenticidade. Nós estamos tão treinados para agradar os outros, não desiludir os outros, que frequentemente estamos profundamente enganados. Há muitos anos atrás, alguém me dizia dá-me o direito de ser eu a escolher se tu me magoas ou não. Uhum. E não assumas que tu me vais magoar. Estão a ver? Isto é muito interessante. Há muitos anos atrás, quando comecei-me a interessar pela autenticidade, esta frase ficou-me. Porque é verdade. E nós cometemos frequentemente esse erro. Ou não dizemos à pessoa que gostamos porque achamos que ela vai ficar chateada, ou à nossa equipa não dizemos tudo porque... Não é? E depois, afinal, estamos profundamente enganados. Portanto, a autenticidade tem claramente a ver com vulnerabilidade e com estes pontos. Okay. Mas é uma longa viagem. Vamos continuar nela, certamente. Eu vou passar agora então a palavra ao José e vamos complementando por aqui. O que é também ser esta liderança autêntica no futebol, José? Ou na vida? Ou em todo lado? Só que desativar o som, ativar, que acho que ficou desativado. Isso, boa. Sim. Olha, boa noite a todos. Tendo agora a oportunidade de conhecer-te, Miguel, é um prazer estar aqui e poder ouvir esta exposição, porque no fundo nós não somos conhecedores de tudo, não é? E como tu disseste acabamos, é difícil ser autêntico, porque na autenticidade nós temos que incluir coisas que não nasceram de nós. Portanto, nós temos aprendizagens e essas aprendizagens, se nós quisermos levar as coisas à letra, não são aprendizagens nossas, mas fazermos delas nossas para aceitarmos que fazem parte de nós e aí construímos a nossa identidade e podemos um dia dizer assim, epá, isto é isto que eu digo e aquilo que eu comento é mesmo aquilo que eu sou, não é? Portanto, isso é a aproximação à autenticidade. Eu diria que como pessoas nós temos um percurso na nossa vida e temos a capacidade de influenciar mais ou menos pessoas ao longo do nosso percurso. E creio que, independentemente do conhecimento que nós possamos ter na vida de todas as coisas e pelo processo de crescimento e maturação que nós vamos passando a partir do momento em que nascemos e que vamos assimilando coisas, eu creio que nós chegamos a um momento em que aquilo que nós temos permite à luz ou à vista dos outros, ao pensamento dos outros, permite ser qualquer coisa de tão cativante que acaba por influenciar de algum modo também o outro, não é? E agora eu diria assim, na medida em que eu influencio o outro, a minha autenticidade influencia o outro a ponto do outro se deixar iludir, não é? Pela minha própria personalidade, não é? E aí levá-lo eu a influenciá-lo a fazer aquilo que eventualmente eu acho ou penso que possa ser o melhor para nós. Portanto, isso é a capacidade de influenciar. E
tenho essa capacidade na medida em que o outro olha para mim e diz, epá, este indivíduo é qualquer coisa que merece ser seguido, não é? E no fundo este sentimento que eu acredito ser o ser autêntico. Não é apenas eu, mas é despertares no outro, não é? Um sentimento de que há qualquer coisa diferente em ti, não é? Esse autoconhecimento, essa consciência que nós temos de ter essa capacidade, eu não sei exatamente quando é que ela surge. Porquê? Porque nós vamos descobrindo a cada dia, não é? Em função de tudo aquilo de todas as experiências que vamos vivendo e de todas as interações que vamos tendo com os outros, porque nós não vivemos sozinhos e temos todos os dias, não é? Momentos diferentes de interação com o outro, e esses momentos são também momentos de aprendizagem, são momentos que nos provocam reações, e a partir do autoconhecimento, de eu saber exatamente como é que eu funciono, que emoções é que eu tenho, como é que eu posso reagir naquelas circunstâncias, e a preocupação que eu tenho de querer também o bem do outro, não é? Vai-me fazer, digamos assim, encontrar um balanço entre aquilo que eu quero para mim, não é? E o bem que eu quero ao outro dentro daquilo que eu quero para mim, porque ser autêntico é mesmo isso. Ser autêntico é tu pôres à frente das coisas aquilo que tu és, mas com a preocupação de que aquilo que tu és existe ao serviço do outro e para que o outro também beneficie daquilo que tu és. Acaba por neste processo todo há momentos em que há dilemas, porque no querer o bem do outro muitas das vezes encontras-te num dilema de valores quase, não é? Que é dizer assim, epá, eu posso influenciar o outro de várias formas, estou a ser autêntico, mas quero o bem do outro, e eu pergunto, ser autêntico, o que é ser autêntico? É apenas, como o Miguel dizia, nós fomos educados na tentativa de agradar o outro, não é? Ou crescemos a agradar, a tentar agradar, mas eu acho que não é apenas, eu diria que não é agradar o outro, mas que temos que considerar o outro, não é? Temos que considerar o outro como um ser que merece também a nossa alegria e o nosso respeito, a ponto de nós olharmos para ele com este sentimento de alegria, com esta expressão de entusiasmo quando estamos com ela e quando nos relacionamos com o outro, mas ao mesmo tempo merece também tudo aquilo que é o nosso interior, toda a nossa verdade, digamos assim. Mas depois tem aquelas questões da ética, que é dizer assim, mas toda a nossa verdade, o que é que vai fazer ao outro? Se a nossa verdade contribui para a felicidade do outro, nós estamos, vou contar e tenho uma felicidade grande em fazê-lo. Mas se a nossa verdade não contribui para a felicidade do outro, o que é que eu vou fazer? Não é? Digo, não digo, não é? E aí é o dilema do que é ser autêntico. Ser autêntico é ser na realidade respeitador dos seus valores, não é? Mas há momentos em que os valores chocam, não é? E no fundo eu acredito que seja um tema extraordinário para nós continuarmos a explorar. Eu vou parar por aqui. Falei de valores, falei da autenticidade, falei da questão de podermos ou não fazer bem ao outro sendo autênticos, não é? E no fundo eu diria,
o que é isto ser autêntico? Eu digo que ser autêntico é um caminho a percorrer no conhecimento de nós próprios, não é? E na tentativa de, com o melhor de nós, poder também ajudar a que o outro à nossa frente possa expressar o melhor de si próprio, não é? Vamos ver se é mesmo isso. Boa. Obrigada. Já agora Força, Miguel. só uma deixa mesmo. Eu gostei muito que o José terminou aí com uma questão que às vezes nós esquecemos frequentemente. Eu trabalho imenso o tema da felicidade há muitos anos, muito antes de se falar tanto como se fala agora, e uma coisa que eu digo sempre, que nós temos de ter muito cuidado, nem sempre o que nos faz feliz é o melhor para nós. Senão é muito fácil vocês entenderem isto. O que é que faz um alcoólico feliz? E nós vamos lhe oferecer o álcool, estão a ver? Portanto, esse tema o José terminou precisamente dando aí esse mote, que às vezes nós fugimos a conversas difíceis e a situações difíceis naquela desculpabilização e não estamos a fazer bem à pessoa. Nem a nós, nem à pessoa. E a autenticidade é ótima para isso, quando nós conseguimos ser autênticos. Fica só aqui uma história, só que é uma curiosidade. Vocês não sei se sabem, ser autêntico tem muito a ver com a pessoa expor-se e mostrar a sua vulnerabilidade. Não sei se sabem que o Super-Homem, no início, na banda desenhada, quando apareceu, ele era indestrutível. E enquanto ele foi indestrutível, foi um fracasso. Então inventaram aquela história da Kryptonite, não sei o quê, do planeta, para ver que ele, então, afinal, ele tinha uma vulnerabilidade. Só a partir do momento em que ele se tornou humanizado, no fundo, é que a banda desenhada do Super-Homem se tornou tão popular. Vamos ver? A autenticidade chegou à banda desenhada e as pessoas querem essa autenticidade. É muito engraçado. Muito interessante, sem dúvida. E lá está a tal autenticidade, vulnerabilidade que estavam aqui no mote inicial, e agora vou continuando por aqui, vou passar também ao José, tendo em conta estes contextos que têm sido tão incertos. O José estava do outro lado do mundo, numa cultura totalmente diferente, ainda por cima uma cultura diferente, um período diferente, que temos um Covid pelo meio, e mesmo assim faz dois campeonatos seguidos no meio de tudo isto. E aqui várias questões surgem. Depois às vezes também surge, já vou dizer que nas organizações acontece diferente, mas por vezes também há aquele jogador que quando abriu o mercado queria sair e depois afinal não pôde sair, ou no caso das empresas podemos ver aquele colaborador que, aliás, começando pelo princípio, também temos esta estratégia, como é que se gera isto agora e como é que se lidera e mobiliza as equipas com todas estas incertezas, não é? Em que tudo tem um tempo cada vez mais curto. E depois as pessoas estão retidas em casa, ou seja, trabalham-se, por um lado, eventualmente neste aí já seria mais fácil até haver o teletrabalho, mas o teletrabalho é de uma forma, o teletrabalho com a família toda em casa se calhar é de outra. Como é que se consegue depois motivar isso? Ou então aquele colaborador que também estaria à espera de uma promoção e por diferentes contextos e situações não aconteceu, como é que se vai motivar no ano seguinte? Ou porque teve também uma questão a nível pessoal que o desviou dos seus objetivos. E aqui nestas duas realidades, eu vou começar aqui pelo José, como é que se efetivamente motiva, sendo autêntico e vulnerável, como é que se motiva estas pessoas, estas equipas, para atingir uns resultados, ou até uma coisa é a equipa como um todo, pode ser haver um elemento em particular e eventualmente depois ainda no fim disto, se não ficar muito longo para ainda termos a terceira pergunta, uma situação mais complexa que tenham tido que lidar. Portanto, aqui na verdade estão duas perguntas em uma. Foi muita coisa ao mesmo tempo, José, ou deu para apanhar? Não, eu diria que como é que se mobiliza alguém a fazer aquilo que é necessário ser feito para se ter sucesso. Nós, à partida, como seres humanos, isto é como dizer assim, pá, tu queres ganhar a lotaria. Eu quero ganhar a lotaria, obviamente, não é? Portanto, é preciso ter como objetivo qualquer coisa que seja apetecível, digamos assim. Portanto, e um dos aspectos para tu mobilizares alguém é criares um objetivo que acabe por fazer sentido ou ter significado para as pessoas à nossa volta, não é? Para as pessoas que
queremos influenciar. E depois é importante, nessa capacidade de influenciar, é importante alguma vibração, não é? Epá, é aquela vibração positiva, não é? É o ser positivo, é digamos assim, é num dia em que a chuva cai, não é queremos mostrar que há sol, mas é queremos mostrar que há coisas extraordinárias num dia de chuva, não é? Portanto, e que no dia de chuva há aspectos da vida e da natureza que são, pá, que são fantásticas de ver, são incríveis de observar, de sentir, não é? E ter no fundo, ter esta capacidade. Depois ter a empatia de apesar, portanto, a empatia eu diria que olhar para o outro e ter a capacidade de olhando para o outro e escutando o outro, acabar por eu ia chegar aqui a uma palavra que é uma palavra um bocadinho técnica, se calhar, que eu acabei por aprender nos cursos de PNL, que tem a ver com o rapport. É um rapport empático com o outro, ou seja, é sintonizarmos com o sentimento do outro, não é? E entrarmos, no fundo, ter esta vibração, entrarmos numa onda de frequência igual à do outro, não é? Para depois, estando com ele, não é? Conduzi-lo a um ponto que nós consideramos necessário levá-lo para que nós consigamos desempenhar o trabalho com a energia que a gente tem que ter para conseguirmos ter progresso diariamente no sentido daquilo que nós estabelecemos como objetivos, não é? E no sentido de atingir os nossos próprios objetivos. No fundo, acaba por ser uma energia desafiante que nós temos de transmitir ao outro, e tu tens que estar imbuído dessa capacidade, não é? Como indivíduo, como gestor, como manager, como patrão, como o que tu queres dizer, como treinador, como colega de trabalho na mesa ao lado, tu tens de estar imbuído dessa energia para conseguir de facto ser um catalisador do estado positivo que tu queres que seja o dia a dia, não é? Quando tu tens a capacidade de ser isso, não é? De ser isso e ter a capacidade de ser isso, voltando àquilo que é a autenticidade, porque nós todos somos líderes, não é? Portanto, na vida somos todos líderes. E ser autêntico na liderança é ter esta naturalidade que leva a que o outro diga, não, eu vou te seguir porque essa é a energia que eu também quero sentir, não é? Portanto, e acaba por ser um bocado ter eu iria falar, ter esta capacidade, ter este carisma, ter este charme, não é? De puxar o outro, e no fundo que isso acaba por ser um poder, mas que não é um poder, muitas vezes não pode ser um poder consciente, mas tem que ser um poder inconsciente, não é? Porque é esse poder inconsciente que me leva a pensar que tu estás a ser autêntico porque não sabes que estás a ter esse poder, não é? E isso é que cria a dinâmica necessária para tu motivares em ambientes muitas vezes difíceis, não é? Acabares por levar a que os outros acabem por fazer aquilo que é necessário ser feito para se chegar ao sucesso. Obviamente que obstáculos na vida existem sempre. Nós tivemos uma pandemia, mas se não tivéssemos uma pandemia, eventualmente há outras coisas no dia a dia, porque tu repara, eu tive um atleta que na véspera da final da taça
2 dias antes, ele 3 dias antes, estava a treinar e eu estava a contar com ele. Ele é um jogador fundamental, titular, um jogador da seleção do Ghana, que era da nossa equipa, e a treinar, eu estava a pensar na equipa, assim, nesta organização, tal. De repente, no dia a seguir, chega a hora do treino, temos uma reunião para preparar a sessão, de visualizar o adversário, não sei o quê, e o Barrow não aparece. Então, mas o que é que se passa? Onde é que está o Barrow? Onde é que está o Barrow? Ninguém sabe onde é que está o Barrow. Ligam para casa, ele não atende o telefone. Eu disse, mas alguém que vá à casa dele, será que aconteceu alguma coisa? De repente vão à casa dele, mas antes de chegar à casa dele, ele de facto atende e diz, a esposa tem uma irmã no Ghana e a irmã faleceu. E ele não pode sair de casa porque a esposa está sozinha, ele está na Coreia também, estão sozinhos dentro de um apartamento, a mulher não conhece ninguém, está ali, e não há ninguém para ficar com ela, ela está um bocado desorientada porque também é muçulmana e na religião aquilo que é a morte é sentido de uma forma diferente. E de repente o jogador não pode estar presente numa final e e tu tens estado a preparar uma organização e de repente este é um contratempo, digamos assim, é uma dificuldade, tu tens que superar, não é só tu como líder, mas é toda a equipa também que tem um objetivo e que tem que superar, ou seja, a ausência de um elemento tem que ser superado. Imagina tu numa equipa de vendas, pode acontecer uma coisa parecida, mas é um elemento que é querido, que faz falta, não é? À organização, que tem estado a preparar uma determinada organização com um determinado objetivo, somos muitos, e, na véspera não está. E nós, o que é que pensamos? A mulher é irmã, porque não é irmã da mulher, não é diretamente com ele, mas pronto, é diretamente com a irmã. A irmã não está cá, portanto, será que não é possível que ele venha, mesmo assim, jogar, porque entretanto não vai poder viajar, não sei. Mas não, portanto, o sentimento do jogador é eu não tenho cabeça, e agora acabou-se. É? E isto é uma contrariedade, digamos assim. Não é uma pandemia, não é? Mas para aquilo que são os teus objetivos, existe aqui uma contrariedade. Não é? E eu diria que a pandemia é um obstáculo na nossa vida. Portanto, tu podes tomar na tua vida, tu tens vários momentos em que surgem obstáculos e vais ter que os solucionar. E agora, como é que tu solucionas? Não é? Tu perdes um elemento, não é? Um elemento que está no momento não diretamente e tu dizes assim, pronto, ok, não quero este não, portanto, quero estar com ele, no fundo, sinto a dor que ele sente pela perda, não é? E por muito que eu queira o objetivo de ganhar a taça, eu não posso pensar naquele objetivo como uma coisa primária, porque a minha preocupação agora já não é a taça, não pode ser, ele não vai estar, não, é ele, como é que tu estás, como é que tu não estás, não é? No fundo, e isso são valores que tu cultivas dentro de ti, ou tu és assim, ou tu não és assim, não é? E se és assim, tu sentes pela pessoa, transmites à pessoa aquilo que é, e depois a vida segue naturalmente. Tivemos a felicidade, mesmo assim, sem ele, não é? E com contrariados e não sei o quê, sem ele depois, no dia a seguir, teve que viajar para o Ghana com a mulher e não sei o quê, demos todo o apoio que fosse necessário, e olha, se fomos sem ele para dentro do campo, e acabamos por ganhar na mesma, podíamos não ganhar, mas o mais importante é que, de facto, ele pôde acompanhar a mulher, e não sei o quê. E acho que esse sentir faz dele também uma pessoa diferente, que quer o grupo de uma forma diferente. Portanto, isto dizendo que não é fácil em ambientes difíceis, temos de ter uma flexibilidade grande, temos de ter uma capacidade grande de adaptação, e depois temos também de ter a nossa formação tem que estar baseada em valores que permitam tu influenciares o grupo
de modo a que o grupo sinta que de facto defende os valores que fazem sentido também para eles, não é? E só assim é que eles acabam por, por fazer coisas na direção do sucesso, não é? Portanto, porque toda a gente pretende o sucesso, tu lideras, mas no fundo tu fazes as pessoas seguirem um caminho e depois as pessoas seguem, se sentem que de facto faz sentido para elas seguir. Obrigada, José. Terminamos aí com um alinhamento de valores. Não vou alongar muito mais sobre isso, porque eu acho que é muito interessante ouvir também o que é que tem a dizer da vossa parte, não é? E para além o painel, acho que também tem experiências que podem trocar connosco, e então vou parar por aqui. Obrigada, José. Vamos agora ver Miguel também. Ok, obrigado, José, excelente. Da minha parte, vou tentar ser mais ou menos conciso, mas basicamente o que é que eu queria transmitir? É óbvio que nos momentos que nós estamos a viver, sempre que nós temos momentos de enorme incerteza, uma liderança de proximidade e muita comunicação é vital. Comunicar o mais possível, comunicar frequentemente e assertivamente é fundamental, porque isso dá confiança aos colaboradores, às pessoas, às pessoas que estão à nossa volta, e portanto eu diria assim de rajada, estas duas características são muito importantes, mas também é muito importante, como é óbvio, e o José falou disso, é preciso um sentido de propósito em tudo aquilo que fazemos, e isto não é uma palavra da moda, agora fala-se muito disso, isto é por vagas, mas é preciso um propósito. Porquê é que fazemos o que fazemos? Porque nós não somos tarefeiros e se não houver um sentido de propósito, as pessoas não sabem bem ao que é que andam. E, portanto, perde-se o sentido às coisas. E depois, claro, eu tinha que falar de um tema que toca, obviamente, também à autenticidade e que, para mim, é talvez o mais importante de todos, mas às vezes é difícil nas organizações conseguir isso, que é contrariar uma das maiores mentiras que eu descobri, que eu fui enganado quando era jovem, quando eu era mais novo. Os meus pais, como provavelmente os vossos, educaram-nos dizendo o seguinte, dizendo que nós temos que trabalhar imenso para depois termos o direito a ser felizes. Ou seja, depois de nós trabalharmos muito, a seguir nós vamos ser felizes. Ora, eu descobri que isto era uma fraude quando acabei a minha primeira licenciatura, porque fiquei muito contente durante 24 horas, porque acabei uma licenciatura, mas depois, claro, já estava na labuta, afinal nem tive tempo de ser feliz. Portanto, eu digo aos meus colaboradores e às pessoas que estão à minha volta que a equação é ao contrário. Nós, nas organizações, temos que descobrir o que é que as pessoas são excepcionais a fazer. O que é que elas têm, aquela coisa que elas fazem que têm o dom. Aquilo fazem com uma naturalidade que nós até ficamos, bom, eu não consigo fazer nada disto, mas ela faz isto em 5 minutos, não é? É criativa, é fazer, não sei. E temos que aproveitar o melhor das pessoas, porque a sociedade exige de nós sermos excelentes em tudo. Isso é impossível, nenhum de nós pode ser excelente em tudo. E verdadeiramente nós só somos excelentes naquilo que adoramos fazer. Entramos em flow, ficamos loucos, perdemos ali horas e horas, mas adoramos. E aí sai um trabalho excepcional. Portanto, porquê que eu falei da autenticidade? Porque frequentemente, mais uma vez, nós enganamos, as organizações enganam-se uns aos outros e passamos a vida a meter as pessoas nos sítios errados e a querer fazer coisas. As pessoas também dizem, não, eu quero mesmo. Porquê? Porque há muitos medos, claro, porque precisam de ganhar dinheiro, porque precisam disso. Mas a verdade é que o segredo do sucesso e da motivação, onde as pessoas verdadeiramente encontram a motivação, naturalmente, é quando estão a fazer aquilo que adoram. E por isso eu digo com toda a frontalidade aos meus colaboradores, no momento em que não estiveres a fazer uma coisa que tu adoras, fala, e se for preciso, saias ou nós arranjamos outra coisa, não é? Porque é um esforço enorme e vê-se muita gente em sofrimento com isso. Passando à segunda parte da pergunta, muito rapidamente, uma situação muito complexa. Eu vou dizer uma que felizmente não é muito frequente, mas para mim foi das mais duras que eu tive, é substituir alguém, um líder informal, um líder mesmo daqueles fortíssimos na organização, que infelizmente morre, e aguentar essa equipa é muito complicado, porque era um líder carismático, portanto, esses momentos, a seguir uma grande tragédia,
são momentos muito difíceis de manter o foco, a motivação, mas numa coisa mais do dia-a-dia, na gestão do dia-a-dia. Eu talvez elegesse uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem, que é, nós frequentemente levamos a pessoa para um caminho e depois ela não serve no caminho, ou não está feliz nesse caminho. E das coisas mais difíceis é tirar uma pessoa da frente de um projeto, porque ela retirar um líder, pedir a um líder para dar um passo atrás. Estão a ver? Uhum. Mas a arte é conseguir fazer isto não perdendo o colaborador. Ou seja, não é... Porque o fácil é agora pronto, agora despedimos a pessoa, fazemos aquilo. Não, mas aquela pessoa tem talento. É uma pessoa extraordinária. Mas como nós sabemos, às vezes, as pessoas extraordinárias não são as melhores líderes, não são as melhores coordenadoras de projeto. E nós cometemos o erro, às vezes, de as colocar nessa posição e depois voltar para trás é muito complicado, frequentemente. Portanto, eu diria que eram basicamente assim, estas duas. Sim. Muito obrigada, Miguel. Certamente de grande adversidade, não é? De levar a motivação depois de uma grande perda, não é? É preciso mobilizar e mais do que autenticidade. Muito mais recursos ainda para ativar nessas circunstâncias. Eu se calhar fazia aqui, vejam se concordem comigo, eu estou aqui a assimilar algumas coisas e no final normalmente eu acabo por apanhar algumas ideias, mas há uma pergunta final, mas eu se calhar fazia aqui agora a interrupção para os participantes poderem levantar aqui alguma questão, aproveitar, ter este privilégio de fazer em direto alguma questão, antes de avançarmos para aqueles fatores mais críticos, que se calhar poderá ser a síntese até daquilo que falamos aqui, como em PNL eu costumo dizer, qual é a diferença que faz a diferença, e guardávamos essa pergunta para o final. E, entretanto, neste momento, então, para quem ainda está aí desse lado a ouvir, é uma oportunidade fantástica ter aqui o José Moraes e o Miguel Capelão, estes dois líderes, com equipas diferentes, mas a jogarem jogos semelhantes, por objetivos também, certamente. Eu vi que havia aqui algumas questões no bate-papo, deixa-me ver se está aqui alguma. Não sei se havia aqui uma observação, o Jorge Gomes não sei se ainda está, se quer colocar uma questão. Tem aqui uma questão. Jorge? Som? Isso. Ainda não ouvimos? Boa noite, Jorge. Não estamos a ouvir? Não. Ouvimos ruído. Só se quisesse escrever, ou queres que eu leia a pergunta que está escrita? Não conseguimos ouvir. Eu aproximo, mas não vale a pena, que eu tenho os escutadores, isto é uma tendência humana. Leia a pergunta então, se calhar? Sim? Ok. Então, aqui a questão é, o termo líder autêntico, entre aspas, é socialmente desejável, ponto. Haverá valor nos líderes não autênticos? Autenticidade será sinónimo de honestidade? Podem responder qualquer um dos dois, Miguel, José, não está dirigido a ninguém em particular, não sei se é aqui uma questão sobre o termo. Sim, a autenticidade está intrinsecamente ligada à genuinidade e, claro, nós temos uma certa tendência para ir para a questão da honestidade. E não é de todo correto, ok? São coisas diferentes. E são diferentes porque a autenticidade está muito virada para nós próprios, ok? Para dentro de nós. E a honestidade nós estamos a falar já para terceiros, ok? Portanto, frequentemente é isso que nós dizemos. Agora, o que é que eu quero dizer? Frequentemente, e o José abordou isso um bocadinho, que é nós temos que ter a capacidade de dizer à pessoa não aquilo que ela quer ouvir. Existe, e nós temos inclusivamente aquela ideia que é um bocado errada, de que nós manipulamos, claro, nós manipulamos todos uns aos outros. Não, o que é importante é haver uma intenção positiva por trás disso. Okay? Nós até podemos fazer asneira. Okay? E, portanto,
nós às vezes omitimos coisas, fazemos um discurso menos assertivo, mas é muito importante percebermos qual é a intenção que nós, objetivamente, se há uma intenção positiva por trás disso, ou se há, como é que se costuma dizer, uma agenda, não é? O não ter uma agenda é, para mim, a honestidade que um líder autêntico tem que ter, ok? Portanto, ele tem que ter a honestidade suficiente para comunicar com todas as pessoas que estão ali à volta, mas, como eu disse há pouco, não é dizer tudo o que lhe vai à cabeça, ok? Não é ser 100% sincero. Porque sabem qual é a consequência? Sabem quem é que é 100% sincero na vida? É o psicopata. Porque o que ele pensa, ele executa. E vocês, como eu, têm pensamentos esquisitos às vezes, não é? Felizmente, nós lá pensamos um bocadinho melhor e, como é evidente, muitas das coisas que nós pensamos, eu sei lá, às vezes estou à beira de um prédio alto e penso, como é que seria se eu saltar? Bom que era eu, olha, deve ser uma sensação gira, não é? Mas não salto. Ok? Portanto, esta fronteira é muito importante nós percebermos, nós não somos aquilo que pensamos, ok? Felizmente. Isso é o psicopata, ok? Portanto, sim, o penso logo existe, está errado. Isso. Agora consegue ouvir, não é? Agora sim. Boa. Ok. Grande intervenção, é isso mesmo. Isso é mesmo o erro de Descartes. Penso logo existe, é o erro de Descartes. 100% de acordo, completamente. Estava super frustrado, não conseguia falar, pá, isto a tecnologia, pá, quando ajuda, ajuda, mas quando não ajuda, não ajuda. Eu queria agradecer aos dois, acho que... É isso mesmo. Aliás, a frase devia ser parafraseada ao contrário, não é? Eu existo, logo penso. Mas pronto. Exato. Mas pronto, isto para dizer que a autenticidade não é ingenuidade, não é transparência a 100%, mas é obviamente está conectada com a sua própria honestidade no sentido de sermos honestos connosco próprios e perante os outros, sem uma agenda por trás, não é? José, queres acrescentar aqui alguma coisa? Eu vou, porque eu também tenho dúvidas, tenho dúvidas, não é? Tenho dúvidas não sei se estou certo, se estou errado, porque também não são situações em que eu possa dizer eu estou perfeitamente ciente de que isto é assim. Porquê? Porque muitas das vezes as decisões que nós tomamos a esse nível dependem um bocadinho das circunstâncias. E eu vou dar um exemplo de um colaborador que eu tinha e que num determinado, ou seja, no final da temporada eu ia prescindir dos serviços dele, mas não podia, eu dizia assim, eu tenho que ser verdadeiro, não é? Sou autêntico, não é? E depois tenho que ser honesto, mas como é que é ser autêntico e honesto ao mesmo tempo? Vou-lhe dizer já hoje que ele não vai ficar, que ele não vai continuar no próximo ano. E quando ele pergunta, o que é que está a pensar relativamente ao próximo ano? E quando falta um mês, não é? E tu dizes assim, como é que este indivíduo vai aguentar um mês mais aqui a trabalhar se eu lhe for dizer que próximo ano eu não vou contar com ele? Portanto, eu vou perder a capacidade de eu poder dar alguma coisa. Ou não sei. Então tu entras num dilema que é dizer assim, ok, vais ser honesto, autêntico, consegues ser, porque é uma situação, difícil. Não é? Autêntico tu dizes assim, ok. Mas autêntico consegue ser. Como? Dizendo claramente ao colaborador que ele está abaixo da linha. Ele está abaixo da linha. Ok? E tem que fazer pela vida. Pois, mas... Sim, ser autêntico é assumir fazer coisas difíceis também, não é? Exatamente. Na autenticidade tu dizes assim, primeiro, tu tens que fazer com que aquele tempo, não é? Porque há um tempo para nós tomarmos esse tipo de decisões. E eu digo assim,
há um momento para nós discutirmos essas coisas que não é o momento atual, porque depende de várias coisas, não é? Depende de várias coisas. Nós ainda não terminamos, ainda não terminamos a tarefa, não sabemos como é que a tarefa vai terminar, se vamos ter sucesso, não vamos ter sucesso. Portanto, há muitas coisas que estão no ar e que não me permitem tomar uma decisão já hoje em relação a isso. Embora, não é? Eu mais ou menos tenho a noção de que, por A mais B e por circunstâncias que não tenham exclusivamente a ver comigo apenas, porque depende de outras pessoas, não é? E eventualmente essa pessoa vai ter que sair. Mas, tu não queres transmitir antes do tempo porque não foi combinado transmitir-se antes do tempo. E é eventual. Foi combinado que... Sim. Exatamente. Portanto, e tu estás aqui numa situação em que, espera aí, não podes trair, digamos assim, aquilo que é, em termos de organização, foi pensado e foi falado, não é? Portanto, há um momento para ser transmitido e que não és tu a pessoa que vai transmitir isso, há uma outra pessoa que vai ter que transmitir essa situação, mas tu trabalhas com essa pessoa todos os dias e tu dizes assim, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Não é? Eu tenho, no fundo há aqui um momento em que tu dizes assim, o que é que eu vou fazer? Não é? Autêntico, eu sou, entendo a pessoa, sei o momento, sei que, em termos de organização, nós temos que fazer assim, 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 estou ali para apoiar a pessoa, estou para ser o mais prestável possível. Se calhar no futuro, quando a situação acontecer, quando tiver que acontecer, entretanto eu vou trabalhar para que eventualmente possa não acontecer, mas não posso dizer que vai acontecer. Porquê? Porque isso eventualmente não iria iria instabilizar todo o resto do grupo, ou seja, o indivíduo iria ficar a saber que eventualmente poderia não contar com ele, não sei se daqui a um mês as coisas poderiam mudar ou não, dificilmente mudaria, mas a gente nunca sabe, não é? E tu dizes assim, entre ser autêntico, ok, autêntico a gente vai ser, e agora, és completamente honesto? Omites algumas coisas no sentido de minimizar o hipotético sofrimento antecipado da pessoa em relação, não é, àquilo que pode vir a acontecer no futuro, não é? Portanto, estas são questões que eu digo assim, em termos de valores, o meu objetivo, sim senhora, é ajudar a pessoa o mais possível, entendê-la o mais possível, alertá-la sobre as circunstâncias e prepará-la para o futuro. Mas o preparar para o futuro é dizer a verdade no momento em que não deve ser dito, não é? Portanto, isto tu dizes assim, ser completo. Eu acho que muitas das vezes somos autênticos, mas sermos autênticos não significa que tenhamos que ser completamente honestos, não é? Mas são decisões que têm a ver com o nosso com valores que às vezes nos atraiçoam. Isto é um bocadinho compensar os políticos, é um bocadinho compensar os políticos, não é? E perguntar se os políticos são honestos. Não, honestos não, autênticos. Honestos são, não é? Todos os políticos são honestos. Mas se são autênticos, é uma questão curiosa, não é? Pronto, eu vou ter que me ir embora, agradeço imenso aos dois. Agradeço imenso aos dois e aí também à Mané e a todos, e desejo a todos uma muito boa noite. Vou ter que me ir embora, está bem? Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Obrigado, um abraço. Só complementava aí, José, é dizer a melhor verdade no momento. É aquela informação que faz sentido para a tal intenção positiva, que é obter o melhor para a pessoa naquele momento, face àquele contexto. Será isso? Miguel também. É, no fundo, o que for mais adequado, com a intenção positiva sempre presente. Fazer o melhor com genuidade, com uma verdadeira intenção positiva, que é o que está na raiz também de todo este ser. Ok? Eu costumo dizer que a melhor coisa que nos pode acontecer é termos um feedback honesto de alguém que se preocupa com o nosso sucesso e bem-estar, não é? Portanto, mas sim, eu acho que isto tínhamos aqui muita conversa, porque é óbvio, é um tema controverso, e a autenticidade e a honestidade têm um preço, mas eu gostava que
nos cingíssemos àquilo que eu disse logo no início, que é uma flexibilidade comportamental. Ou seja, vamos ver uma coisa, não há mais autenticidade ou menos autenticidade. Okay? Não há... Isto é a mesma coisa que aquelas pessoas que dizem esta pessoa tem empatia a mais. Isso não existe. Empatia a mais quer dizer que é uma pessoa que está a praticar mal a empatia. Okay? Portanto, existe empatia, não existe nem a mais nem a menos. E a autenticidade é a mesma coisa. Okay? Agora, tem um preço, claro, e esse preço nós temos de estar dispostos a pagar, porque é aí que eu acredito que numa sociedade mais autêntica, em que as pessoas são mais autênticas, não vai ser tudo cor-de-rosa, ok? Não vai estar tudo sem conflito. Só que essa autenticidade, eu acredito que efetivamente resulta, ou o seu resultado na sociedade é muito melhor. Vamos ter um resultado muito melhor do que andarmos com máscaras uns em cima dos outros e tudo com agendas escondidas e sei lá o quê. Às tantas ninguém se entende, não é? Mas pronto, é a minha opinião. É um caminho da nossa essência, não é? Eu penso que, não sei se a Inês está aqui a tentar dizer alguma coisa. Estava a tentar falar, está-me a ouvir? Agora sim, estou a ouvir. É porque eu não conseguia ouvir muito bem o António, porque estava um ruído fundo e acho que é do António Manuel ou qualquer coisa. Acho que não. Tem o micro... Eu já ativei os micros, entretanto. Não está a ter som. Não tem som. Mas ficou com alguma dúvida em particular, Inês, que ainda se possa esclarecer? Não? Quer dizer, na verdade não percebi muito bem porque estava... como é que eu explicar? Estava no ruído fundo e não entendi nada. Portanto, não ouvi. Ok. Lamentamos aqui a tecnologia. Acho que vamos fazer aqui um apanhado no final, talvez, Inês, já me dando para apanhar. Okay, Pode ser? Mas cheguei um bocado mais tarde. Sim. Do outro lado. Ok, Inês. Ok, obrigada. Obrigada. Ok, isto. Há pano para mangas aqui, acho que estamos ambos... Só ainda antes da pergunta final, estávamos aqui muito a falar desta autenticidade, deste autoconhecimento. Antes daquela pergunta final de qual é a diferença que faz a diferença, apesar de acho que já falámos aqui um bocadinho ao longo destas diferentes intervenções, tanto do José como do Miguel, já deram aqui alguns ingredientes, mas como é que se promove, como é que foi o vosso caminho nesta descoberta desta autenticidade? Que recomendação, vamos imaginar, é que dariam aqui a algum dos presentes para dar um passo maior nesta caminhada? Sendo que cada um de nós tem sempre um estágio diferente de evolução. Nós estamos, pelo menos eu acredito que estamos sempre em evolução, sempre em autoconhecimento, sempre à procura do melhor de nós, há sempre um caminho a percorrer, mas qual é que poderia ser assim uma dica que pudesse ser útil neste caminho da autenticidade? Que vocês pudessem partilhar. Eu partilho, eu comecei este caminho há muitos anos atrás. Tenho a estar jovem, mas já tenho 54 anos. Estou a brincar. Mas pronto. Claro que quando nós somos miúdos, esta conversa, a gente temos mais coisas que pensar, mas por acaso aos 20 e tal comecei logo a interessar-me por isto. E o que eu digo é que isto é muito parecido, olha, com os músicos e os atletas. Nós, para descobrirmos a nossa autenticidade, não há volta a dar. Temos de nos empenhar no nosso próprio desenvolvimento, da mesma forma que os atletas dedicam a sua vida a explorar o seu potencial. E a chave, para mim, é nós assumirmos a nossa total responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento. Eu vejo, aliás, quando um colaborador me diz vira-se para mim e pergunta o que é que a empresa pode fazer pelo meu desenvolvimento, eu fico logo doido. Digo, não, a preocupação não é a da empresa. A empresa tem óbvio, claro, porque é tirar o melhor de ti. Mas tu é que tens que ter essa preocupação. Portanto, cada um de nós individualmente, isto é uma jornada. Tem que, a cada ano que passa, a cada momento, a cada experiência, tirar lições da experiência, é uma coisa extraordinária. Eu, quando comecei a ver líderes que são autênticos, e eu conheço alguns, é incrível como a história de vida deles, a experiência que eles vivenciaram, há quase sempre isto em comum, digo já. Olha, nas situações dramáticas, como a perda de alguém, o que quer que seja, é quando nós somos abanados, não é? E essas pessoas
vivem estes acontecimentos muito disruptivos, não como vítimas, mas sabem tirar as experiências que os ajudam depois para a frente. Portanto, uma visão mais positiva sobre os acontecimentos. Frequentemente, quando a desgraça acontece, nós não somos capazes. Mas em retrospectiva conseguimos. Ou seja, é a nossa narrativa pessoal que importa e não são os meros factos da nossa vida, percebem? Há uma frase muito famosa que é: a história da nossa vida não é a nossa vida, é a nossa história. Ou seja, é a história que nós contamos a nós próprios. É que faz a diferença toda. Se eu contar uma história desgraçada a mim próprio, pronto, já fui. Claro que também um excesso de positivismo também não leva a lado nenhum. Tem que ser autêntica. A história que nós contamos a nós próprios. E é autoconhecimento. Para mim é autoconhecimento contínuo. Permanente ao longo da vida. Obrigada, Miguel. É mesmo isso. Nós somos excelentes a contar filmes e a fazer histórias na nossa cabeça. E quando nós vamos mergulhar cada vez mais em autoconhecimento, é nós de facto assumirmos essa responsabilidade. Nós em PNL chamamos de estar do lado da causa e não do lado do efeito. Não sermos as vítimas do que nos acontece, mas sermos efetivamente os condutores e os realizadores, brincamos assim às vezes, do nosso próprio filme, da nossa vida ou da nossa própria história. Temos a capacidade de criar. E isso é de facto um mergulho e uma autorresponsabilização que às vezes ainda não estamos prontos para agarrar e assumir efetivamente ali o controle daquilo que nós podemos e queremos efetivamente ser e não nas circunstâncias. Mas vamos ver aqui também o José. Olha, eu no fundo, para ser muito breve, e estou completamente de acordo, eu penso que tem tudo a ver com o autoconhecimento. Portanto, isto, ser autêntico é tu conheceres-te próprio, conheceres a tua história de vida, né, no fundo. E esse é um caminho constante, não é? É um caminho que tu tens que ter, tens que pegar, tens que estar, tens que saber, tens que buscar o conhecimento de ti próprio, e só a partir desse conhecimento é que te permites a ti seres quem és, não é? E seres quem és é ser autêntico, no fundo é estares alinhado nos teus comportamentos relativamente àquilo que são os valores que tu defendes, no fundo aquilo que é a tua essência, aquilo que é o teu sentimento, o teu ser, o teu propósito na vida, não é? Portanto, e isso é conhecer-te, não é? Portanto, o autoconhecimento, o que faz a diferença de facto tem a ver com o autoconhecimento. Para a Inês, que me pergunta como é que eu posso, como é que é potencializar, digamos assim, um atleta, eu creio que tem também a ver um pouco com isso, é tu olhares para o atleta como alguém dotado de uma determinada capacidade, a quem tu tens a responsabilidade de o influenciar o suficiente para que ele se conheça cada vez melhor e que, admitindo as suas vulnerabilidades, ele construa na vulnerabilidade o melhor da sua própria capacidade e levando o seu potencial a um nível antes desconhecido, no fundo. E conduzires o atleta a esse estado, no fundo, é teres a capacidade que muitos daqueles os bons treinadores, no fundo, têm e conseguem fazer deles campeões. No fundo, eu dizia há uns tempos atrás que houve um momento em que eu fui treinador e que não ganhei praticamente nada, não ganhei muitas coisas, não ganhei coisas significativas, e a partir do momento em que eu passei a ser um coach para a vida do atleta, aí sim ganhei a capacidade de fazer a diferença na vida do próprio atleta, e levando o seu potencial a níveis que ele próprio desconhecia, no fundo, e isso tem a ver com fazer acabo por ajudá-lo a fazer uma viagem de autoconhecimento que lhe permitiu tirar melhor rendimento daquilo que era a sua própria pessoa, a partir do conhecer-se melhor, não só a nível
do seu potencial e skill técnico, mas também das outras potencialidades ao nível das outras capacidades, nomeadamente as capacidades mentais. Obrigada, José. Acho que ainda tens ali mais uma pergunta no chat. Maria, Sim, Inês? posso só intervir? Posso? Sim, sim, força. O José penso que estava a responder a uma questão da Inês, precisamente. Às vezes é complicado, não como treinadora, porque eu não sou treinadora e além disso não procuro sê-lo, mas como atleta, por vezes é complicado o que disseste, na verdade, porque eu sinto que não há muito dos treinadores, isto no futebol feminino. Estamos a falar do futebol que está-se a desenvolver hoje em dia. Está-se a ouvir mal, é isso? Mais ou menos, mais ou menos. Ok. Só pedimos alguma celeridade, que entretanto estamos no fim. Ok. Porque eu acho que o futebol feminino ainda não é uma potente. Não há ninguém que agarre nisto e que desenvolva o futebol feminino. Está um bocado aquém. Não sei. Os treinadores muitas vezes estão lá quase a fazer um favor, um frete, não sei. Não sei se o José quer comentar alguma coisa sobre isto. Diria que haverá diferentes, haverá sempre em qualquer área profissionais diferentes, não é? Com Sim, diferentes propósitos e significados. Não sei se o José quer comentar alguma coisa específica sobre o futebol feminino. E eu falo como a guarda-redes, então aí, como guarda-redes, ainda sinto muito mais. É assim, ser avançada é uma coisa e ser guarda-redes em Portugal é outra. É uma coisa fora de série. E é muito difícil em Portugal ser uma boa guarda-redes. Eu conheço uma da seleção, mas é muito difícil. José, queres complementar aqui? Estás sem som? Sim, eu diria que eu olho as coisas numa perspectiva da oportunidade. Eu creio que nós em Portugal, neste momento, e face ao desenvolvimento que temos tido, né, ao nível do desporto feminino, e nomeadamente do futebol feminino, portanto, que somos relativamente uma nação recente relativamente ao desenvolvimento do futebol feminino, porque outros países desenvolveram-no antes. Não? Eu lembro-me, há muitos anos atrás, os holandeses, os alemães, os ingleses tinham o futebol feminino, os noruegueses, suecos, o futebol feminino aí era uma coisa perfeitamente normal, nós ainda estávamos a dar os primeiros passos. E creio que a oportunidade de tu desenvolveres as tuas capacidades dependem primeiro de ti próprio, tem que depender primeiro de ti próprio, quer dizer assim, eu acredito no meu potencial, acredito nas minhas capacidades e tenho capacidade para desenvolver. E com isso, ter também, eu não diria ter a felicidade, mas ter a capacidade de conduzir, porque às vezes são os treinadores que conduzem os atletas, outras vezes o próprio atleta pode ter a capacidade de induzir o treinador a desenvolver determinado tipo de tarefas em função do seu próprio entusiasmo, da sua própria dinâmica, no sentido de se autodesenvolver, digamos assim. Eu lembro-me, e vou-te dar este exemplo, não é? Que na Coreia do Sul, que eu nunca vi isto em lado nenhum, até porque nós tínhamos condições também ímpares e os atletas viviam numa residência onde, portanto, no centro de treino era um hotel residência. E então o que é que acontecia? Os atletas que viviam ali e que ficavam ali, muitos deles ficavam até tarde, depois jantavam e ficavam lá até tarde, mas ficavam até tarde, sabes o que é que ficavam a fazer? Jantavam, depois passado 1 hora e meia,
estava tudo no ginásio a trabalhar. Iam para o relevado sintético e utilizavam o próprio colega, um colega que servia a bola, dava a bola e o outro driblava, chutava, se terminava o treino e, por exemplo, o atacante pedia ao guarda-redes para ficar ali mais um bocadinho, ou pedia ao guarda-redes para depois trabalhar um bocadinho mais à noite, umas horas extras, porque ele queria trabalhar a finalização. Coisa que eu acredito que, como guarda-redes não é, pode não ser tão fácil, mas de facto é uma questão, é uma vontade, não é? É uma vontade, a paixão é tão grande que eu não vejo obstáculos na minha frente, antes pelo contrário, eu digo assim, como é que eu vou, onde é que eu vou encontrar soluções para chegar àquilo que eu quero, não é? Portanto, e é o estado de espírito que tu tens que ter como foco esse estado de espírito e provavelmente até não sendo o treinador, serem colegas teus, não é? Que te ajudem a chegar ao potencial que tu julgas que podes chegar se eventualmente trabalhares com outro tipo de intensidade e com outro tipo de quantidade, não é? Ou qualidade, né? Neste caso. No fundo, o que eu quero aqui dizer-te é que entendo perfeitamente aquilo que o teu sentimento, e o convite que eu faço é que tu te foques nas tuas próprias possibilidades de transformar isso em qualquer coisa de positivo para ti, dentro daquilo que é a tua paixão, criares um entusiasmo que te leve a dinamizar também outros e a fazer com que te ajudem naquilo que é o teu propósito, digamos assim. Obrigada José, fantástico. Entretanto, estamos mesmo em cima da hora. Eu provavelmente vou só fazer aqui mesmo algum apanhado muito geral. Eu diria que se calhar a palavra que mais ressoou aqui em termos de autenticidade talvez seja a questão do autoconhecimento, da nossa viagem, da tal flexibilidade também, e que nós temos, ou seja, não é uma autenticidade na sua pureza, sabermos adaptar efetivamente às circunstâncias, mas sobretudo num estado de congruência e alinhamento com aquilo que nós efetivamente somos. E para estarmos alinhados e congruentes, efetivamente temos que saber mais sobre quem somos, a nossa realidade, quais são os nossos valores e por aí fora. E muito mais há a dizer em termos de influenciar, a tal questão da empatia, da vibração positiva, de comunicar o mais possível, de forma a comunicar, sobretudo quando a incerteza é ainda maior, e ainda muito importante também, obviamente, o sentido de propósito, não é? Eu costumo dizer que tudo tem um propósito maior, e como o Miguel também dizia, aquelas adversidades, diz-se muitas vezes que da adversidade vem a oportunidade, e é mesmo extrair as maiores aprendizagens, normalmente nas situações menos fáceis, mais complexas da nossa vida, como também o Miguel dizia, é quando nós efetivamente fazemos a maior evolução também do nosso interior, de dentro para fora, daquilo que são os nossos recursos internos. E muito mais há a dizer sobre este tema. Eu agora estou mesmo aqui a fazer um wrap-up muito rápido. Queria deixar só depois uma palavra final, tanto ao Miguel como ao José, para serem, no fundo, eles a terminar aqui a sessão. Desde já agradecendo a disponibilidade de ambos em estar aqui, toda a sabedoria e experiência que partilharam connosco. Se numa palavra final, o que é que deixariam aqui antes de fecharmos o nosso painel? Eu para já deixo o meu obrigada. José, Miguel? Eu diria que foi uma jornada, é uma jornada interessante e enriquecedora porque é mesmo, é aquilo que eu sinto. Eu saio daqui mais rico com os inputs que foram dados, e que foi uma oportunidade também para mim de compreender melhor e ter mais informação sobre o que é ser autêntico, e com certeza que estarei alerta no sentido de aumentar o meu conhecimento nessa área, porque penso que é mais um passo também para ser melhor. Obrigada, José.
Miguel? Ok, o que eu terminava talvez lembrando que nós falámos aqui sobre liderança e autenticidade e tudo isso, e a jornada começa em nós próprios, por isso qualquer liderança começa naquilo que eu chamo autoliderança. Primeiro temos que nos liderar a nós próprios e criarmos bons hábitos, porque os hábitos criam-se, demoram a criar-se, mas criam-se. Criarmos hábitos positivos, coisas que nos permitam ir-nos conhecimento aumentando o nosso conhecimento. Quanto mais nós formos aumentando o nosso conhecimento, melhor. E um alerta, é que o que é verdade hoje não é verdade amanhã. E, portanto, é por isso que isto é uma jornada que nunca acaba, mas ainda bem, porque senão isto era uma monotonia, não é? Portanto, aquilo que nós somos hoje, amanhã já não seremos. E, portanto, é por isso que nós temos que estar sempre a escutar-nos a nós próprios, ou a escutar-nos a nós próprios. E aquela história que eu há bocado dizia, não é? A história que nós contamos a nós próprios tem que ser uma história autêntica. Pois, mas não é sempre a mesma. Esta é hoje, amanhã será outra, e daqui a um ano outro. E isso faz parte, ok? É isso que tem piada em estarmos aqui e vivermos e termos estas coisas. E, portanto, só deixo-vos, enfim, dizendo que, pronto, podem, se quiserem, ir acompanhando mais alguma coisa no meu LinkedIn, que eu vou sempre pondo lá coisas à volta destes temas, porque eu adoro estes temas, e, portanto, se tiverem curiosidade e paciência, ou o meu LinkedIn ou da PHC, nós trabalhamos muito este tema, portanto, e pronto, e sejam felizes. Todos os dias, não é? Não é preciso esperar Obrigado, para depois. Não, é porque ser feliz é uma escolha. Exatamente. As Mas pessoas pode às vezes ser agora, não é? Escusamos de dizer pode ser aquelas agora. célebres frases, não é? Quando reformar, quando fizer isto, quando acontecer aquilo outro. Não, é melhor sermos felizes a cada momento, a cada minuto, e é de facto uma escolha nossa, as prioridades que nós vamos gerindo. Podem seguir também as nossas online motivational meetings, fazemos também várias abordagens às vezes sobre estes temas de autenticidade e sobretudo a essência, é mais a palavra que nós utilizamos. Estejam connosco, obrigada por terem estado também desse lado aqui a escutar-nos e a participar connosco, e resta-me desejar uma continuação de uma boa noite. Como o Miguel dizia, sejam felizes, uma boa caminhada na autenticidade, no autoconhecimento, é uma jornada, é um caminho, mas vale a pena, pelo menos. Acho que pelo que ouvimos aqui dos nossos convidados e também pela minha experiência, vale sempre a pena mergulhar cada vez mais fundo. Como o Miguel dizia, só um último parênteses, dizia que às vezes dói, não é? Como nós quando crescemos também dói, não é? São as dores de um crescimento, dói às vezes do crescimento físico e aqui dói do nosso crescimento autoconhecimento também. Uso muitas vezes essa metáfora, portanto faz parte. É sinal que estamos a evoluir e a entrar mais em contacto com aquilo que nós somos verdadeiramente e não aquelas máscaras que muitas vezes criamos ao longo da vida, achando que é aquilo que esperam de nós e que sejamos para o mundo. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez, José, Miguel, muito grata pela oportunidade de estar aqui convosco, a minha gata já está aqui a aparecer também, nós já estamos muito fora da hora e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.